Durante muito tempo, acreditou-se que o cérebro humano era como uma peça de mármore, esculpido na infância e fixo na idade adulta. Essa visão limitava nossas possibilidades e reforçava a ideia de que, após certa idade, tudo o que nos restava era manter o que já sabíamos, sem espaço para grandes mudanças. Felizmente, a ciência moderna provou o contrário. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar, reorganizar e criar novas conexões, não tem prazo de validade. Sim, é possível mudar, aprender e evoluir, mesmo depois dos 50, dos 60 ou dos 70 anos. Imagine seu cérebro como um jardim. Mesmo que ele tenha sido negligenciado por algum tempo, basta cuidado, intenção e constância para que novas sementes floresçam. Não importa quantas décadas tenham passado, enquanto houver vida, há potencial de transformação. A neurocientista Lara Boyd afirma que cada vez que aprendemos algo novo, o cérebro muda. Isso significa que o envelhecimento não é sinônimo de estagnação, mas uma nova oportunidade de moldar nossa mente com mais consciência, mais sabedoria e menos pressa. E isso não é apenas um conceito teórico. Estudos com pessoas idosas que aprenderam novas línguas, instrumentos musicais ou iniciaram práticas como meditação revelam que áreas específicas do cérebro se expandem, literalmente. Os taxistas de Londres, por exemplo, desenvolvem um hipocampo maior, a região responsável pela memória espacial, devido ao esforço constante de memorização das rotas. Se o cérebro responde tão profundamente ao uso, então o que acontece quando, ao invés de mapas, treinamos nossa mente com reflexão, autoconsciência e gratidão? É aqui que o estoicismo encontra a neurociência. Os filósofos estoicos como Marco Aurélio e Epicteto sabiam, muito antes da ciência moderna, que a mente era moldável. Marco escreveu: a qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida. Essa frase não é apenas bonita, ela é neurologicamente precisa. Quando você se concentra diariamente em pensamentos negativos, sua mente fortalece essas conexões. Mas quando você pratica, repetidamente, a presença, a aceitação e a calma, outras conexões se formam, criando um terreno fértil para a serenidade. Ao contrário do que muitos pensam, mudar a forma de pensar não exige grandes revoluções. Exige intenção. Exige que você perceba os momentos em que sua mente repete antigos padrões automáticos, medo, julgamento, pressa. E, gentilmente, proponha uma nova resposta. Cada vez que você escolhe respirar antes de reagir, agradecer antes de reclamar ou observar antes de julgar, está esculpindo um novo caminho em seu cérebro. Você pode estar se perguntando, mas ainda vale a pena começar agora? E a resposta é: nunca houve momento mais propício. Aos 50, 60 ou 70 anos, você já viu o suficiente para saber o que não funciona. Agora, pode usar essa sabedoria para cultivar o que realmente importa. E o cérebro, esse órgão tão poderoso quanto subestimado, continuará respondendo ao seu comando silencioso. A transformação pode ser lenta, sim, mas ela é certa quando há repetição e paciência. Se sua mente ainda respira, ela ainda pode florescer. E a boa notícia é, você não precisa mudar tudo. Só precisa mudar um pensamento de cada vez. Práticas para fortalecer a mente todos os dias. Transformar a mente não é um evento único. Não acontece em um final de semana, nem durante uma leitura inspiradora isolada. A verdadeira mudança acontece no cotidiano, nas pequenas escolhas feitas em silêncio, longe do olhar dos outros. Ela acontece quando você decide, dia após dia, plantar uma nova intenção e regá-la com atenção e paciência. E para que a mente floresça, especialmente depois dos 50, é preciso cuidar dela como se cuida de algo sagrado. A boa notícia é que isso não exige juventude, apenas presença. Uma das práticas mais poderosas para fortalecer a mente é a escrita consciente. Não estamos falando de escrever para os outros, mas de escrever para si. Colocar os pensamentos no papel, mesmo que pareçam desorganizados, permite que você enxergue melhor o que está dentro. Quando você escreve com sinceridade,
sua mente começa a se reorganizar. É como arrumar uma gaveta cheia. Você vê o que está em excesso, o que está fora do lugar, o que não precisa mais carregar. A escrita diária não precisa ser longa, nem perfeita. Pode ser apenas uma frase. Pode ser um registro de gratidão. Pode ser um lembrete de quem você escolhe ser hoje. Outra prática que transforma lentamente e profundamente é o silêncio. Em um mundo barulhento, a mente madura anseia por pausas. O silêncio não é ausência, é espaço. É no silêncio que ouvimos o que estava abafado pelo ruído da pressa. Ao reservar alguns minutos do dia para simplesmente sentar, fechar os olhos e observar a respiração, você está sinalizando ao seu cérebro que ele pode descansar da vigilância constante. Essa pausa, ainda que breve, é um reinício, um momento de clareza. A meditação, muitas vezes envolta em misticismo, nada mais é do que um treino de atenção, e qualquer pessoa pode começar, em qualquer idade. Também é importante praticar o olhar generoso sobre si mesmo. Muitos de nós, ao longo da vida, desenvolvemos um hábito cruel, o da autocrítica constante. Repetimos mentalmente frases que jamais diríamos a um amigo. Aos poucos, isso vai moldando uma autoimagem endurecida, limitante. Fortalecer a mente é também aprender a ser gentil consigo mesmo. Não significa ignorar os erros, mas escolher corrigi-los com firmeza e compaixão. A mente não cresce sob punição, ela cresce sob cuidado. Outra prática essencial é o contato com a natureza. Mesmo uma caminhada curta, entre árvores ou em um parque tranquilo, tem o poder de desacelerar os pensamentos. Estudos mostram que estar na natureza reduz níveis de cortisol e aumenta a clareza mental. Para quem passou a vida toda trabalhando, criando filhos, cuidando de tudo e de todos, parar para simplesmente observar o céu pode parecer perda de tempo. Mas, na verdade, é um gesto de reconexão com o essencial. E, por fim, cultivar pequenos rituais diários que te lembrem de quem você está se tornando. Acender uma vela ao acordar. Tomar um café em silêncio. Ler um trecho de um livro que acalma. Esses rituais não são banalidades, são âncoras. Eles ajudam a mente a se orientar no tempo, a sair do piloto automático e a viver com mais intenção. Aos 50 ou 60 anos, você não precisa de pressa. Precisa de profundidade. E a mente, quando cuidada todos os dias com práticas simples e consistentes, se torna não apenas mais forte, mas mais serena, mais lúcida e mais livre. Não se trata de ter uma mente perfeita, mas uma mente viva. 2. Crie uma nova versão de si mesmo com pequenos atos repetidos. Mudar quem somos não exige um grande momento de iluminação. A verdadeira transformação raramente acontece em um instante. Ela é, na verdade, o resultado da repetição silenciosa de pequenas decisões. A identidade, ao contrário do que muitos pensam, não é uma estrutura fixa, é uma construção diária. Somos aquilo que repetimos. E, aos 50 ou 60 anos, talvez você já tenha se cansado de tentar se reinventar com grandes gestos. Mas talvez ainda não tenha experimentado o poder da constância discreta. Cada pequeno ato que você repete não é apenas um comportamento, é um voto de identidade. Quando você escolhe levantar-se um pouco mais cedo para cuidar de si, está dizendo ao seu cérebro: sou alguém que prioriza o que importa. Quando você decide escutar em vez de reagir, está sinalizando: sou alguém que valoriza a calma. Nenhuma dessas ações, por si só, parece grandiosa, mas juntas, com o tempo, esculpem a versão de você que talvez só tenha existido na sua imaginação. O cérebro é altamente sensível à repetição. A cada novo hábito que você repete, uma trilha neural é fortalecida. E o contrário também é verdadeiro. Tudo o que você para de alimentar, como a reclamação, o medo, a pressa, começa a enfraquecer. O problema é que, muitas vezes, desistimos antes que a nova trilha esteja suficientemente firme. Dizemos: isso não é para mim ou não vejo resultado. Mas a repetição não mostra frutos imediatamente. Ela trabalha no subterrâneo da mente, preparando o terreno. Persistir, mesmo sem resultados visíveis,
É um ato de fé na própria construção. Marco Aurélio escreveu que a excelência não é um ato, mas um hábito. E Epicteto dizia que nenhuma alma se torna forte se não for treinada com intenção. Os estoicos sabiam que o caráter era moldado pelas escolhas repetidas. Hoje, a neurociência confirma: a repetição cria não apenas novos comportamentos, mas também uma nova percepção de si. Quando você age de acordo com o que deseja ser, mesmo sem sentir-se pronto, seu cérebro começa a reorganizar a identidade em torno dessa ação. Muitas vezes esperamos sentir motivação para agir, mas a motivação é volátil. O que constrói de verdade é a disciplina compassiva. Não aquela rigidez que nos machuca, mas uma constância suave, quase como uma dança. Um passo de cada vez. Um compromisso consigo mesmo que não depende do humor, mas da intenção. Se você deseja tornar-se alguém mais sereno, haja como tal, mesmo nos dias de turbulência. Se deseja ser mais ativo, mova-se, mesmo que por 5 minutos. Se deseja cultivar sabedoria, leia um parágrafo por dia. E se deseja ser mais amoroso, diga algo gentil, mesmo quando o orgulho quiser calar. A identidade não nasce de desejos, nasce de escolhas encarnadas, feitas com o corpo e com a alma. Ao longo da vida, talvez você tenha carregado identidades que foram impostas. Você é assim mesmo. Você nunca foi disciplinado. Você sempre desiste. Mas hoje, aos 50 ou 60 anos, você pode questionar tudo isso. E, mais importante, pode provar o contrário com ação. A cada pequeno gesto repetido, você está dizendo: não sou mais aquilo. Estou escolhendo ser diferente. E quando essa repetição se torna natural, quando não exige mais esforço, você percebe que já se tornou quem queria ser. Sem drama, sem espetáculo, apenas com consistência silenciosa. Porque a mudança verdadeira é sutil, mas irreversível. 3. A gratidão como medicina mental. Com o passar dos anos, acumulamos muitas histórias, algumas cheias de luz, outras marcadas por dor, perdas ou decepções. Aos 50, 60 anos ou mais, é natural olhar para trás e carregar no peito um certo cansaço. Afinal, a vida cobra. Mas é justamente nesse momento que uma prática simples e profundamente transformadora pode se tornar um verdadeiro remédio para a alma: a gratidão. Muitos pensam que a gratidão é um sentimento espontâneo, algo que surge apenas quando as coisas vão bem. Mas, na verdade, ela é uma escolha, um treino mental, uma forma de reeducar o olhar para perceber o que permanece, mesmo quando tanta coisa já se foi. Quando você pratica a gratidão com regularidade, está ensinando ao seu cérebro que a vida continua oferecendo presentes, mesmo que silenciosos, mesmo que sutis. A neurociência confirma: ao expressar gratidão de forma intencional, o cérebro libera substâncias como dopamina e serotonina, que promovem bem-estar, reduzem o estresse e melhoram a saúde mental. Mais do que um pensamento positivo, a gratidão é uma mudança de foco. Em vez de olhar para o que falta, você aprende a valorizar o que já tem. E, curiosamente, isso não o torna conformado, pelo contrário. A gratidão fortalece sua base interior, tornando mais fácil lidar com desafios, frustrações e até com a solidão. É comum, após certa idade, sentir que algumas portas se fecharam para sempre. Mas quando você começa a praticar a gratidão pelos caminhos que ainda estão abertos, por um corpo que ainda se move, por uma mente que ainda reflete, por um sorriso recebido pela manhã, percebe que ainda há muito o que viver. A gratidão não nega a dor. Ela apenas se recusa a deixar que a dor seja tudo. Marco Aurélio, em suas meditações, costumava agradecer até pelos dias difíceis. Ele entendia que cada dificuldade era também uma oportunidade de fortalecimento. Os estoicos viam a gratidão não como um privilégio dos afortunados, mas como uma disciplina dos sábios. Eles sabiam que a paz interior não vem de ter tudo sob controle, mas de reconhecer o valor daquilo que já se tem, e que, muitas vezes, é invisível aos olhos distraídos. Praticar gratidão não exige grandes rituais. Pode começar com algo pequeno. Ao acordar, respire fundo e diga, mentalmente, 3 coisas pelas quais é grato hoje. Pode ser o aroma do café, o canto de um pássaro, ou simplesmente o fato de estar vivo para tentar mais uma vez.
Escrever essas razões em um caderno, todos os dias, transforma esse gesto em uma âncora emocional. Com o tempo, você perceberá que a sua mente começa a procurar, automaticamente, motivos para agradecer, mesmo nas situações mais comuns. A gratidão suaviza a alma. Ela nos devolve uma conexão com o presente. E, talvez, esse seja o maior presente de todos, voltar a habitar o agora com leveza. Aos 50 ou 60 anos, cultivar gratidão não é ingenuidade, é sabedoria. É entender que, embora não possamos mudar o passado, podemos mudar o modo como olhamos para ele. E esse novo olhar transforma tudo. A gratidão é, no fim das contas, um reencontro com aquilo que já está aqui, com quem você já é, com a vida que ainda pulsa, silenciosa, simples, suficiente. 4. Supere as limitações que a vida te impôs. Desde muito cedo, somos moldados por vozes externas. Vozes que nos dizem quem devemos ser, o que podemos alcançar, o que não combina com a nossa idade, com o nosso gênero, com a nossa origem. Algumas dessas vozes são cheias de amor e proteção. Outras, carregadas de medo, frustração ou até indiferença. E, sem perceber, vamos carregando essas frases como verdades absolutas. Você não é bom o suficiente. Isso não é para você. Depois de certa idade, já era. Com o tempo, essas ideias deixam de ser opiniões alheias e se transformam em paredes internas. Mas aqui está uma verdade que liberta. A maioria das limitações que sentimos não é real, é aprendida. São como cercas invisíveis que nos mantêm dentro de uma versão antiga de nós mesmos. E quanto mais acreditamos nessas limitações, mais reais elas se tornam. Aos 50, 60 anos ou mais, muitas dessas crenças já estão tão integradas que parecem parte da nossa identidade. Mas elas não são. Elas são histórias. E qualquer história pode ser reescrita. Reprogramar a mente significa, antes de tudo, questionar essas narrativas herdadas. Quem te disse que você não pode aprender algo novo agora? Quem afirmou que mudança só é possível na juventude? Quantas vezes você deixou de tentar por acreditar mais no medo dos outros do que na sua própria coragem? O primeiro passo para romper esses limites é olhar para eles com honestidade e perguntar: isso ainda faz sentido para mim? E, se a resposta for não, então é hora de soltá-los. Não se trata de negar tudo o que viveu até aqui. Cada passo, mesmo os difíceis, trouxe você até este momento. Mas sim de perceber que você não precisa mais seguir obedecendo ordens internas que não servem mais. Pode agradecer por elas, por terem te protegido, talvez, e seguir outro caminho. Um caminho mais livre, mais consciente, mais seu. A neurociência nos lembra: o cérebro é plástico. Ele aprende, desaprende e reaprende. Não importa quantos anos você tenha. Toda vez que você desafia uma crença antiga com uma nova ação, está abrindo uma fissura naquela parede interna. Aos poucos, essa parede racha, enfraquece, e um novo espaço se abre. Espaço para uma nova versão de si. Os estoicos sabiam que a maior prisão é mental. Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos afetam, mas a forma como as interpretamos. Marco Aurélio escrevia que o verdadeiro poder está em governar a própria mente, e não os outros. Quando você decide não aceitar mais um limite imposto, quando escolhe agir diferente, mesmo que devagar, está assumindo a direção da sua própria vida. Sim, talvez existam dores antigas, traumas não resolvidos, medos silenciosos. Eles fazem parte, mas não precisam mais comandar sua história. A liberdade que tanto buscamos, depois de uma vida inteira de responsabilidades, obrigações e expectativas, não está fora. Ela começa dentro, no momento em que você diz: basta, eu escolho o que levo comigo daqui para frente. E quando essa escolha se torna clara, as limitações começam a cair por si. Não porque desaparecem magicamente, mas porque você, finalmente, parou de sustentá-las. Você não é o que disseram. Você é o que decide ser, agora. 5. Antes de mudar, limpe o terreno interior. É natural querer mudar. Desejar uma nova vida.
um novo estado mental, um recomeço. Mas existe uma etapa silenciosa, muitas vezes ignorada, que precede toda transformação verdadeira: a limpeza interna. Assim como não se planta um jardim em um solo sufocado por ervas daninhas, não se constrói uma nova mente sobre velhos entulhos emocionais. Antes de adicionar novos hábitos, crenças e metas, é preciso olhar com coragem para o que ainda está ocupando espaço dentro de nós. Ao longo das décadas, acumulamos não apenas experiências, mas também mágoas, culpas, arrependimentos e ideias antigas sobre quem somos. Alguns desses elementos nos acompanharam por tanto tempo que já parecem parte da mobília da mente. Mas será que ainda fazem sentido? Quantas vezes você se sabotou por medo de repetir erros passados? Quantas vezes deixou de seguir em frente por estar preso a algo que aconteceu há 10, 20, 30 anos? Não é o passado que nos prende, é o apego a ele. A limpeza interior começa pela observação honesta. Sem julgamento, sem drama. Apenas sentar-se consigo mesmo, em silêncio, e perguntar: o que ainda estou carregando que já deveria ter deixado ir? Pode ser uma lembrança dolorosa, uma frase que alguém lhe disse, uma culpa que nunca foi processada. Quando você dá nome ao que te habita, você já começa a se libertar. Os estoicos compreendiam profundamente esse processo. Para eles, não se trata de apagar o passado, mas de reinterpretá-lo à luz da razão. Marco Aurélio dizia que a dor não é insuportável, a menos que você escolha torná-la assim. E Epicteto nos lembrava que o sofrimento vem não dos eventos, mas da forma como nos relacionamos com eles. Isso não significa minimizar traumas ou negar feridas. Significa não permitir que essas experiências definam quem você é hoje. O cérebro, por sua vez, responde a essa limpeza com alívio. Estudos mostram que práticas como journaling emocional, meditação e autoaceitação reduzem significativamente a atividade das áreas do cérebro ligadas à ansiedade e ao medo. Quando você solta velhas histórias, sua mente ganha espaço para criar novas conexões. E o mais bonito, esse processo não exige pressa. Exige presença. Depois de limpar, é hora de plantar. Mas o plantio será mais leve, mais profundo, mais verdadeiro. Um novo hábito, uma nova forma de se ver, uma nova atitude diante da vida, agora brotam em um terreno fértil. Mudar deixa de ser um esforço forçado e se torna uma consequência natural daquilo que já foi transformado por dentro. Muitos querem começar algo novo sem encarar o que ainda pesa. Mas a mente não esquece o que não foi resolvido. Ela apenas esconde, até que o silêncio traga de volta. Por isso, a maturidade tem esse convite inegociável: não fuja do que sente. Não ignore o que ficou mal resolvido. Olhe, abrace, compreenda, e então, solte. Você não precisa carregar tudo o que te aconteceu. Não precisa repetir os mesmos ciclos. Não precisa aceitar que as dores de ontem sejam os limites de hoje. A vida está sempre pronta para recomeçar. Mas ela espera que você faça espaço. Porque onde há espaço, há respiração. E onde há respiração, há possibilidade. 6. O estresse é o solo onde a sabedoria cresce. Durante boa parte da vida, aprendemos que o estresse é um inimigo a ser evitado a qualquer custo. Fomos ensinados a temê-lo, a fugir dele, a vê-lo como sinal de fracasso ou descontrole. Mas essa visão é incompleta e, em muitos casos, injusta. O estresse, quando compreendido e canalizado com sabedoria, pode ser uma das maiores ferramentas de crescimento interior. Ele não precisa ser o vilão da história. Pode ser o mestre que aponta o caminho. A verdade é que nenhum de nós cresce na zona de conforto. São os momentos de desconforto, desafio e tensão emocional que nos convidam a sair da repetição automática e entrar em um estado de presença. Quando tudo está fácil, tendemos a relaxar e repetir padrões. Mas quando algo nos exige esforço, atenção e superação, despertamos. O estresse, nesse sentido, é como o vento forte que força as raízes da árvore a se aprofundarem. Quanto mais fundo ela se fixa, mais resistente ela se torna. Aos 50,
60 anos ou mais, é comum sentir que já se enfrentou o suficiente. A ideia de lidar com novos desafios pode parecer cansativa, injusta até. Mas a chave está na forma como você enxerga esses momentos. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Experimente perguntar, o que isso quer me ensinar agora? Essa simples mudança de perspectiva transforma o estresse de algo que oprime em algo que revela. Andrew Berman, neurocientista da Universidade de Stanford, afirma que o estresse controlado, aquele que surge de um desafio que escolhemos enfrentar, tem efeitos positivos no cérebro. Ele fortalece a concentração, aumenta a resiliência e estimula a neuroplasticidade. Ou seja, quando encaramos situações difíceis com consciência e intenção, nosso cérebro literalmente se fortalece. Os estoicos já sabiam disso muito antes da ciência comprovar. Marco Aurélio escreveu: "O obstáculo é o caminho." E Epicteto ensinava que a adversidade não nos quebra, apenas revela o quanto estamos preparados. O que separa o sofrimento destrutivo do crescimento construtivo não é o evento em si, mas a nossa atitude diante dele. Claro, há estresses que são tóxicos, contínuos, abusivos, e esses devem ser evitados. Mas há outro tipo de estresse, aquele que nasce do esforço de fazer algo novo, de sustentar um valor, de atravessar um medo. Esse estresse nos molda. Ele nos convida a amadurecer. Ele nos fortalece na alma. O segredo está em não se identificar com o desconforto. Ele é uma visita, não uma identidade. Quando você sente tensão emocional ao tentar algo novo, isso não significa que está errado, significa que está vivo. O desconforto não é fracasso, é fronteira. E toda fronteira atravessada com coragem expande o seu território interior. Portanto, da próxima vez que sentir o peso de um desafio, respire fundo e diga a si mesmo: isso está me tornando mais forte. Não como um mantra vazio, mas como um lembrete de que a dor tem propósito, que a vida não quer te punir, quer te lapidar, e que, mesmo depois de tantos anos, ainda há espaço para crescer. Porque sabedoria não vem da ausência de estresse. Vem da maneira como você aprende a caminhar com ele, sem deixar que ele te domine. E ao fazer isso, você transforma o peso em potência, a tensão em clareza, e o estresse em sabedoria. 7. Mude a lente. Adote a mentalidade do crescimento. Muitos acreditam que, depois de certa idade, tudo o que resta é manter-se como está. Que não há mais espaço para grandes mudanças, para aprender algo novo ou desenvolver uma nova forma de pensar. Essa crença, embora comum, é profundamente limitante. Felizmente, está equivocada. O cérebro humano, como já vimos, é moldável durante toda a vida. E isso significa que a forma como você enxerga a si mesmo, os outros e o mundo também pode evoluir, se você permitir. A mentalidade de crescimento não é uma ideia moderna para jovens empreendedores. Ela é, na verdade, uma escolha silenciosa que qualquer pessoa pode fazer. Acreditar que ainda é possível aprender, melhorar, transformar. É entender que os talentos não são fixos, que a inteligência pode ser treinada, e que a experiência, especialmente após os 50, não é um peso, mas um solo fértil para florescimentos profundos. Carol Dweck, psicóloga de Stanford, cunhou o termo Growth Mindset para descrever essa postura mental. Seus estudos mostram que pessoas com essa mentalidade são mais resilientes, aprendem melhor com os erros e continuam evoluindo, independentemente da idade. O segredo não está em fazer tudo certo, mas em estar disposto a tentar de novo, com mais consciência e menos autojulgamento. Quando você enfrenta um desafio com a crença de que pode aprender algo com ele, seu cérebro responde de maneira diferente. Em vez de ativar o medo do fracasso, ativa áreas ligadas à curiosidade, à resolução de problemas e à motivação. Em outras palavras, a forma como você pensa sobre o desafio muda a forma como seu cérebro lida com ele. Os estoicos compreendiam isso intuitivamente. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E Marco Aurélio, mesmo sendo imperador,
Anotava todos os dias reflexões sobre suas falhas, desejos e aprendizados, porque sabia que o crescimento era um processo constante, não um estado alcançado. Adotar uma mentalidade de crescimento depois dos 50 é um ato de coragem silenciosa. É recusar-se a ser definido por rótulos antigos. É abandonar a ideia de que já é tarde demais. É trocar o "eu sempre fui assim" por "posso escolher diferente agora". Não se trata de se tornar outra pessoa, mas de permitir que novas partes suas, adormecidas, reprimidas, desacreditadas, venham à tona. Essa mudança de lente também traz leveza. Quando você para de se cobrar perfeição e passa a celebrar o progresso, tudo muda. Um erro não é mais motivo de vergonha, mas uma oportunidade de refinar. Uma dificuldade não é mais sinal de limitação, mas um convite à expansão. E o tempo, esse que tanto tememos perder, se torna um aliado, não um inimigo. Talvez você nunca tenha aprendido a tocar violão, a falar outra língua, a meditar, a perdoar, a dizer o que sente. Mas isso não significa que não possa começar agora. O que ficou para trás é experiência. O que está por vir ainda está em aberto. A mentalidade de crescimento é, no fundo, uma forma de fé. Não em dogmas, mas em si mesmo. E quando você muda a lente, começa a enxergar possibilidades onde antes via limites. Não porque tudo ao redor mudou, mas porque você mudou a forma de olhar. E essa simples mudança pode, aos poucos, transformar tudo. 8. Haja mais, pense menos, pare de adiar sua paz. Há momentos em que pensar demais se disfarça de sabedoria. Revisitamos ideias, avaliamos possibilidades, pesamos prós e contras, e ficamos paralisados. Chamamos isso de prudência, mas na verdade é medo. Um medo sutil, bem vestido, que nos convence de que ainda não é hora de agir, de mudar, de dizer, de tentar. E assim, adiamos. Não por falta de vontade, mas por excesso de pensamentos. O hábito de pensar demais é uma armadilha silenciosa. Ele dá a sensação de controle, de preparo, mas, na prática, só rouba tempo, energia e oportunidade. Aos 50 ou 60 anos, é fácil cair na armadilha de analisar para sempre, como se o futuro ideal dependesse de um plano perfeito. Mas não existe plano perfeito. Existe o primeiro passo, aquele que só pode ser dado quando decidimos parar de pensar tanto e começar a viver mais. A ação tem um poder transformador que o pensamento jamais alcança sozinho. Quando você age, mesmo com medo, algo dentro de você se realinha. O corpo se movimenta, o cérebro se ativa, a realidade responde. E, de repente, o que parecia impossível se torna administrável. É como mergulhar em uma água fria. Nos primeiros segundos é desconfortável, mas logo o corpo se adapta. E só aí você percebe que já estava pronto. Só não sabia. Os estoicos valorizavam profundamente a ação alinhada com a razão. Para eles, o pensamento servia para orientar, não para paralisar. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, e então faça o que for necessário. Pensar sem agir era, para ele, um desperdício da própria vida. Marco Aurélio reforçava: não perca mais tempo discutindo sobre como deve ser uma boa pessoa. Seja uma. Você não precisa ter todas as respostas antes de começar. Não precisa sentir segurança total. Não precisa eliminar cada dúvida. Basta um gesto, um pequeno avanço, uma decisão corajosa. Pode ser algo simples. Fazer aquela ligação que vem adiando há anos, iniciar um projeto adormecido, sair para caminhar todos os dias, dizer não com firmeza, ou sim com ternura. A paz que você procura não está no fim do caminho. Ela começa quando você deixa de se esconder atrás dos seus próprios pensamentos. A mente, quando ocupada demais com o que pode dar errado, esquece de viver o que pode dar certo. E viver, depois dos 50, não é mais sobre correr atrás de tudo. É sobre escolher com clareza aquilo que vale a pena. A ação não precisa ser grandiosa. Precisa ser real. E repetir-se com gentileza. Com o tempo,
Ela se transforma em caminho, em rotina, em identidade. Pense menos, sim, mas não no sentido de ser impulsivo. Pense menos no sentido de confiar mais. Confiar no que você já sabe, no que sente, no que a vida te ensinou. E acima de tudo, confiar que você não precisa estar perfeito para começar. Precisa apenas estar disposto. Porque cada vez que você escolhe agir, você está dizendo: eu me recuso a viver prisioneiro do talvez. E só isso já é liberdade. 9. A imaginação é o ensaio da alma para o futuro. Durante a juventude, imaginamos com facilidade. Sonhamos, criamos mundos, visualizamos futuros com cores vivas. Mas, com o tempo, a vida vai exigindo provas, certezas, resultados. E a imaginação, pouco a pouco, vai sendo colocada de lado, como se fosse coisa de criança. Aos 50 ou 60 anos, muitos já não se permitem mais imaginar. Acreditam que agora é tempo apenas de aceitar, de se conformar, de manter o que ainda resta. Mas isso é um engano profundo. A imaginação não é luxo. É ferramenta. E das mais poderosas. Ela não serve apenas para entreter ou distrair. Ela serve para preparar. Quando você se permite imaginar um futuro diferente, um estado de espírito mais leve, uma vida mais alinhada com seus valores, você está, na verdade, ensaiando esse futuro dentro de si. Está dizendo ao cérebro: isso é possível. Vamos nos organizar para chegar lá. A neurociência nos mostra que o cérebro não distingue com tanta clareza o que é vivido de forma intensa e o que é imaginado com emoção verdadeira. Atletas de alta performance usam esse princípio todos os dias. Antes de executarem um movimento, eles o visualizam com riqueza de detalhes, sentem no corpo, respiram como se já estivessem ali. E, quando chegam no momento real, estão mais preparados, não apenas fisicamente, mas neurologicamente. Por que, então, você não poderia aplicar o mesmo princípio à sua própria vida? Imagine-se com mais paz, com mais leveza, com mais presença. Imagine-se caminhando com calma, dormindo bem, sorrindo com sinceridade, cuidando do que importa. Visualizar não é negar a realidade, é preparar o terreno interno para que uma nova realidade tenha espaço para crescer. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a alma se torna tingida com a cor dos seus pensamentos. E isso é tão verdade aos 20 quanto aos 70. Quando você se prende à visualização de fracassos, perdas e impossibilidades, seu corpo responde com tensão, medo e retração. Mas quando você imagina com amor, sem exagero, sem pressa, o que deseja cultivar, seu corpo relaxa, sua mente se abre, e novas ideias surgem. Importante dizer, imaginar não substitui agir, mas prepara a ação. Facilita o primeiro passo. E, talvez, depois de tantos anos vivendo no modo sobrevivência, você precise, sim, reaprender a imaginar. Não para fugir da vida, mas para redesenhar o modo como vive. Essa prática pode começar simples. Todos os dias, por 2 ou 3 minutos, feche os olhos e se veja vivendo como deseja. Não em grandes conquistas, mas em pequenos gestos, preparando um chá, escrevendo em silêncio, abraçando alguém querido, respirando em paz. Sinta essas cenas como reais. Respire como se já estivesse ali. Aos poucos, seu cérebro começa a tratar essa versão como familiar, e a sua vida começa a caminhar, quase sem esforço, nessa direção. Você pode ter vivido muitos anos guiado pelas urgências, pelas obrigações, pelos tenho que. Mas agora, talvez pela primeira vez, você pode se permitir imaginar diferente. E não há limite de idade para isso. Porque a alma, essa parte silenciosa e profunda de quem você é, nunca envelhece. Ela apenas espera, por espaço, por silêncio e por um novo roteiro. E esse roteiro começa dentro, no simples ato de imaginar. 10. Treine sua mente para desejar o que realmente importa. Grande parte do sofrimento humano nasce da frustração de desejar o que está fora de nosso alcance ou controle. Desejamos reconhecimento, aceitação,
conforto constante, juventude eterna. Inevitavelmente, nos decepcionamos. Aos 50 ou 60 anos, é comum olhar para trás e perceber quantos desejos foram passageiros, quantos objetivos perderam o sentido, e quantas vezes a busca por prazer rápido nos afastou daquilo que realmente dá sentido à vida. Mas a boa notícia é que o desejo também pode ser educado. A mente, com o tempo e a prática, aprende a desejar com mais sabedoria. E quando isso acontece, o sofrimento diminui. Porque desejar menos não é se conformar, é se libertar do que nunca te trouxe paz. Os estoicos chamavam isso de autodomínio. Não eliminar o desejo, mas treiná-lo para que ele sirva à sua alma e não a consuma. Epicteto dizia: aprenda a desejar que as coisas aconteçam como realmente acontecem, e tudo caminhará bem. Isso não é resignação. É alinhamento com a realidade. É entender que viver correndo atrás de sensações agradáveis nos coloca numa prisão invisível, sempre esperando a próxima dose de satisfação momentânea. Mas viver em paz é desejar o que é estável, o que é interno, o que não depende do externo. Depois de certa idade, muitos percebem que as maiores alegrias não vêm de conquistas grandiosas, mas de momentos simples, um café silencioso, uma conversa honesta, um corpo que ainda se move, uma memória compartilhada. Isso não é pouco. Isso é tudo. E quando sua mente aprende a valorizar e desejar essas pequenas preciosidades, você se reconcilia com a vida como ela é. O cérebro se adapta aos desejos que mais repetimos. Se você constantemente alimenta o desejo por novidade, velocidade e consumo, sua mente ficará inquieta. Mas se você alimenta o desejo por serenidade, significado e presença, ela começa a se aquietar. E com o tempo, o que antes parecia indispensável se revela supérfluo. Praticar esse treinamento é simples, mas exige atenção. Pergunte-se, diante de cada impulso, isso vai me trazer paz ou apenas distração? E mais ainda, eu quero isso, ou fui ensinado a querer? Muitas vezes desejamos o que os outros nos disseram que era sucesso, felicidade ou status. Mas talvez, agora, você esteja pronto para desejar o que faz sentido só para você. Desejar o que importa também é um ato de liberdade. Liberdade de não correr atrás de tudo. De não tentar agradar a todos. De não se medir mais por padrões externos. É a liberdade de escolher, com calma e consciência, o que realmente alimenta sua alma. E, muitas vezes, isso não está em outro lugar, mas aqui mesmo, no seu cotidiano. Treinar o desejo é um ato profundo de maturidade. É dizer à mente: chega de correr atrás do que me cansa. Quero o que me acalma. E quando esse treino se torna hábito, você percebe que a vida não ficou menor, ela ficou mais leve. Porque agora, finalmente, você está desejando o que sempre esteve ao seu alcance. O essencial. 11. Descanse com sabedoria. A arte de parar com propósito. Em um mundo que valoriza a produtividade a qualquer custo, descansar virou quase um pecado. Aprendemos que parar é perder tempo. Que desacelerar é sinal de fraqueza. Que só merece descansar quem já fez o suficiente. E, assim, passamos décadas empurrando nosso corpo e nossa mente até o limite, muitas vezes sem saber exatamente por quê. Aos 50, 60 anos ou mais, o corpo começa a avisar. A energia já não é a mesma. O sono se torna mais leve. A mente, mais cansada. Mas em vez de escutar esses sinais com respeito, muitos se cobram ainda mais. Eu devia aguentar. Não posso parar agora. Descansar é coisa de quem desistiu. Mas a verdade é outra. Descansar é uma forma de continuar. Uma forma inteligente, profunda e necessária de seguir em frente sem se perder de si. O descanso verdadeiro não é apenas físico, é integral. Ele envolve mente, coração, respiração. Não se trata apenas de dormir ou tirar férias. Trata-se de criar espaços intencionais para que o sistema se reorganize. É como um campo após a colheita. Precisa de tempo para se regenerar antes de dar novos frutos. Sem esse tempo, a terra se exaure.
Assim também somos nós. A neurociência confirma: o cérebro precisa de pausas para consolidar aprendizados, renovar neurotransmissores e manter o equilíbrio emocional. Momentos de silêncio, contemplação ou até mesmo ócio criativo são essenciais para a saúde mental. A alternância entre esforço e recuperação é o que garante consistência a longo prazo, não o esforço contínuo e descontrolado. Os estoicos também compreendiam o valor do recolhimento. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia sobre a importância de voltar-se para dentro, de buscar silêncio interior, de se retirar do excesso do mundo para poder pensar com clareza. Descansar, para ele, não era preguiça, era uma forma de fortalecer o espírito. A prática do descanso sábio pode começar com pequenos gestos. 5 minutos de respiração profunda ao acordar. Um momento de silêncio antes das refeições. Uma caminhada sem celular, apenas ouvindo os sons do mundo. Um banho tomado com presença, sentindo a água como um recomeço. Esses rituais simples, quando praticados com intenção, têm o poder de restaurar mais do que um final de semana inteiro de distrações. Mas descansar também exige coragem. Coragem para sair do automático. Coragem para dizer não. Coragem para reconhecer que você não é uma máquina. E nunca foi. A produtividade sem pausa cobra um preço alto. E a vida, depois dos 50, não quer mais pressa. Ela quer presença. Não quer desempenho. Quer profundidade. Ao aprender a descansar com sabedoria, você reencontra algo precioso. O prazer de simplesmente estar. Sem fazer. Sem provar. Sem correr. E é nesse estado de presença silenciosa que muitas respostas surgem. Que muitas curas se iniciam. Que muitos pesos se soltam. Descansar é, no fundo, confiar. Confiar que o mundo continua girando mesmo quando você pausa. Que você continua valendo mesmo quando não está produzindo. Que a vida também floresce no intervalo. E quando o descanso vira prática, o corpo agradece, a mente clareia e a alma respira. Porque, às vezes, o maior ato de amor próprio é parar. 12. A dor do crescimento é sinal de que você ainda está vivo. Mudar é desconfortável. E isso é absolutamente normal. Mesmo quando a mudança é positiva, desejada, consciente, ela ainda incomoda. Há algo em nós que resiste, que quer voltar ao antigo, ao conhecido, ao automático. Essa resistência não é um defeito. É biologia. Nosso cérebro, por natureza, busca segurança. E segurança, para ele, é o que é familiar, mesmo que isso já não nos sirva mais. Aos 50 ou 60 anos, muitas dessas estruturas internas já estão bem consolidadas. Há rotinas, crenças, formas de reagir que se repetem há décadas. Romper com esses padrões exige esforço. Não físico, mas emocional. Exige paciência, humildade, acima de tudo, coragem. Porque crescer dói. Mas também é essa dor que nos lembra: ainda estamos vivos. Ainda estamos abertos. Ainda somos capazes de transformação. A dor da mudança é diferente da dor do sofrimento inútil. Enquanto o sofrimento nos paralisa, o desconforto do crescimento nos impulsiona. Ele diz: você está se expandindo. É como o corpo durante o alongamento: estica, incomoda, mas alivia depois. É como a alma quando rompe um velho silêncio: assusta no começo, mas liberta no final. Epicteto dizia que nenhuma grande coisa é criada de repente. E Marco Aurélio escrevia, em seus momentos mais íntimos: a vida é uma série de mudanças naturais. Não resista. Deixe a realidade fluir. Os estoicos sabiam que resistir à mudança só prolonga o sofrimento. E que aceitá-la, mesmo com medo, abre espaço para a maturidade emocional. É importante reconhecer os sinais da resistência interna. Ela se disfarça de desculpas. Não tenho mais idade para isso. Não é o momento certo. Sou assim mesmo. Mas, no fundo, o que está falando é o medo. Medo de sair do conhecido. Medo de falhar. Medo de mudar e ainda assim não ser feliz. Mas o verdadeiro risco não está em mudar.
está em permanecer onde já não existe mais vida, onde os mesmos hábitos trazem os mesmos resultados, onde o corpo está presente, mas a alma ausente. Você não precisa fazer uma revolução. A mudança pode começar pequena. Uma resposta diferente diante de um conflito. Um novo caminho para casa. Uma conversa que antes você evitava. Uma escolha alimentar mais consciente. Cada gesto novo é um ensaio para uma versão mais autêntica de si. E sim, vai incomodar. Você vai sentir vontade de voltar atrás, de desistir no meio do processo, de questionar se vale a pena. E é justamente aí que você precisa continuar. Porque o desconforto não é um sinal de que está errado. É um sinal de que está mudando. A vida, em sua sabedoria silenciosa, coloca a transformação ao alcance de todos, mas só a experimenta quem aceita a travessia. E essa travessia, muitas vezes, passa por momentos confusos, solitários, até dolorosos. Mas é ela que nos conduz de volta a nós mesmos. Quando você sentir medo da mudança, respire fundo e lembre-se: é melhor o desconforto da evolução do que a dor silenciosa da estagnação. Porque crescer incomoda, mas ficar parado adoece. E se está doendo um pouco agora, talvez seja apenas sua alma se espreguiçando. 13. Sua mente pode curar seu corpo. Durante muito tempo, acreditamos que a mente e o corpo eram entidades separadas, como se um fosse responsável pelas ideias e o outro pelas doenças. Mas a vida, com sua sabedoria silenciosa, sempre mostrou que essa separação é ilusória. O que sentimos, pensamos e acreditamos tem impacto direto sobre o que nosso corpo vive, sustenta e manifesta. E essa conexão, longe de ser uma fantasia espiritual, é hoje comprovada pela ciência. Toda emoção gera uma reação física. Um pensamento de medo acelera o coração. A raiva contrai os músculos. A tristeza enfraquece a imunidade. A culpa se aloja no estômago. Por outro lado, quando cultivamos estados mentais como calma, aceitação, gratidão e esperança, o corpo responde com relaxamento, equilíbrio hormonal, recuperação mais rápida e resistência emocional. A mente, quando bem treinada, não apenas alivia, mas também cura. Não estamos dizendo que pensamento positivo é cura mágica, mas sim que um estado interno de presença, serenidade e intenção clara ativa no corpo os sistemas de regeneração que muitas vezes ficam adormecidos sob o peso do estresse constante. A ciência chama isso de resposta parasimpática, o sistema de autorregulação do corpo que se ativa quando nos sentimos seguros, conectados e conscientes. Muitos estudos já mostraram que práticas como meditação, visualização e respiração consciente ajudam na recuperação de doenças, na redução da dor e até na prevenção de recaídas emocionais. Quando você aprende a cuidar da sua mente, está criando um ambiente interno favorável à cura do corpo. E o melhor, nunca é tarde para começar. Marco Aurélio, mesmo em meio às pressões do Império Romano, buscava em seus pensamentos a força para não adoecer por dentro. Ele dizia: a nossa vida é o que os nossos pensamentos fazem dela. E Epicteto nos lembrava que o que perturba o homem não são os eventos, mas sua interpretação dos eventos. Esses homens entendiam, intuitivamente, o que hoje chamamos de medicina corpo-mente. Aos 50, 60 ou 70 anos, o corpo talvez já tenha passado por muito. Pode ter cicatrizes, diagnósticos, cansaços acumulados. Mas ainda assim, ele escuta. Ele escuta tudo o que a mente diz. E se você começa a tratá-lo com mais gentileza, a nutrir pensamentos de confiança, a escolher palavras internas mais amorosas, ele responde. Não com mágica, mas com presença, com vitalidade, com um tipo de bem-estar que vai além da ausência de sintomas. Você pode começar agora, sem complicações. Ao acordar, agradeça silenciosamente ao seu corpo por mais um dia de vida. Durante o dia, respire fundo e diga a si mesmo: eu estou seguro. Eu posso me curar. Antes de dormir, visualize partes do seu corpo sendo banhadas por uma luz tranquila, como se estivessem sendo cuidadas por dentro.
Essas práticas simples, quando repetidas com sinceridade, criam novos caminhos neurais e um novo relacionamento com seu próprio corpo. O seu corpo não espera perfeição. Ele espera presença. Espera que você esteja com ele e não contra ele. E quando essa reconciliação acontece, algo profundo muda. A dor começa a dar espaço para o cuidado e o medo começa a ceder lugar para a confiança. A mente pode não controlar tudo, mas pode abrir o espaço onde a cura começa. 14. Você é a média das vozes ao seu redor. Você já parou para pensar em quem são as vozes que mais escuta no seu dia a dia? Não só as palavras ditas em voz alta, mas também os olhares, os gestos, os exemplos silenciosos. Muitas vezes, subestimamos o impacto do ambiente ao nosso redor. Mas a verdade é que ele molda não apenas nossos hábitos, molda nossa forma de pensar, sentir, decidir e até sonhar. Aos 50, 60 anos ou mais, talvez você tenha convivido com pessoas que te incentivaram ou que te limitaram. Talvez tenha aprendido a se calar para manter a paz, ou agradar para não ser rejeitado. Talvez tenha absorvido, sem perceber, ideias que não são suas, sobre o que é certo, sobre o que é possível, sobre o que a sua idade permite ou não permite fazer. Mas agora, talvez seja hora de olhar com mais atenção para essas influências e escolher, com consciência, quais delas ainda merecem espaço na sua vida. A neurociência já comprovou que o cérebro humano aprende por espelhamento. Isso significa que, mesmo sem querer, imitamos as emoções, os comportamentos e os valores das pessoas com quem mais convivemos. Se você passa muito tempo com pessoas negativas, ansiosas, queixosas ou cínicas, sua mente, pouco a pouco, adota o mesmo padrão. Não porque você queira, mas porque esse é o solo em que sua mente está plantada. E nenhuma semente floresce num solo tóxico. Por outro lado, quando você se aproxima de pessoas que buscam crescer, que falam com respeito, que compartilham saberes com leveza, sua mente também se expande. Você se sente mais capaz, mais calmo, mais aberto. As boas companhias não precisam ser muitas, precisam ser sinceras. Às vezes, uma só amizade verdadeira vale mais do que 100 contatos vazios. Os estoicos sabiam da importância do ambiente. Epicteto ensinava que devemos ser muito cuidadosos com quem permitimos entrar na nossa intimidade mental. Marco Aurélio escrevia que, para cultivar virtudes, é preciso evitar as vozes que nos arrastam para a mediocridade. Porque, como ele dizia, o que entra na alma pela convivência constante, entra fundo. Mas e se você, neste momento, sente que está cercado de pessoas que não te inspiram, que não te compreendem ou que apenas te toleram? A resposta não é isolamento total, mas seleção consciente. Comece, aos poucos, a nutrir laços mais saudáveis. Talvez seja um grupo de leitura, uma comunidade espiritual, um projeto voluntário, ou até mesmo amizades virtuais que compartilham valores semelhantes aos seus. E quando não for possível mudar o ambiente externo de imediato, alimente internamente as vozes que te fortalecem. Leia autores que te elevam. Escute músicas que te devolvem esperança. Medite com as palavras de quem já caminhou o que você deseja caminhar. A sua mente precisa de alimento, e você pode escolher o que oferece a ela todos os dias. Lembre-se, você não está sozinho. E você tem o direito, e o poder, de escolher o ambiente emocional em que deseja viver. Rodear-se de pessoas e ideias que refletem sua melhor versão não é egoísmo. É autocuidado. É sabedoria prática. Porque a mente é como uma planta. Cresce na direção da luz que recebe. E se você se colocar em ambientes mais luminosos, logo perceberá que já estava pronto para florescer, só precisava do solo certo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você, talvez pequeno, talvez sutil, decidiu que ainda é tempo. Tempo de mudar, de pensar diferente, de sentir com mais leveza, de viver com mais intenção. E essa decisão silenciosa já é, por si só, um ato de coragem. O que você leu até agora não é uma promessa de transformação mágica. É um convite.
Um chamado calmo, sem gritos, sem urgência, para que você assuma, com gentileza, o papel de jardineiro da sua própria mente. Não importa o que viveu até aqui. Não importa quantas vezes tentou. A mente é plástica, e a vida é generosa com quem se aproxima dela com verdade. Reprogramar a mente não é apagar o passado, é mudar o que você faz com ele. Não é se reinventar de forma espetacular, é se reencontrar com aquilo que já estava aí, esperando espaço para florescer. É trocar exigência por presença, culpa por responsabilidade, pressa por clareza. O estoicismo nos ensina que o poder está dentro, e não fora. E agora, talvez mais do que nunca, você perceba que não precisa fazer barulho para transformar. Precisa apenas de constância, de repetição, de silêncio fecundo. Aos 50, 60 ou 70 anos, a transformação não vem com força, vem com profundidade. Não vem com ansiedade, vem com sabedoria. Não vem para provar nada aos outros, vem para, finalmente, viver em paz com aquilo que faz sentido para você. Que você leve consigo não apenas palavras, mas práticas. Que transforme leitura em gesto, reflexão em escolha, sabedoria em presença. Porque, no fim, tudo o que a sua mente deseja é liberdade. E liberdade se conquista dentro, um pensamento por vez.